obrigado por você estar aqui. Para mim está sendo um prazer fazer esse bate-papo aqui com você. Como eu falei para você, eu fiz um mestrado em cultura vintage na moda. Obviamente que o trabalho de vocês foi citado, então eu tenho maior curiosidade de conhecer mais. Eu queria apresentar um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz sobre cultura vintage na moda, ia começar mesmo até pelo termo, né? Ele deriva do latim, vindemia, e foi adaptado tanto pelos anglo-saxões quanto pelos franceses. Então, a pronúncia de tanto vintage quanto vintage está corretíssimo, né? Às vezes as pessoas ficam na dúvida como é que é a pronúncia. Então, todas as duas estão perfeitamente cabíveis, até pela etimologia aí da palavra. Bom, a gente sabe que o vintage, ele vem da enologia dos vinhos, né? No século XVIII, a primeira vez o termo foi empregado, no sentido de estar indicando a melhor safra do melhor vinho. E a partir do final do século XIX, ele começa a ter sai do campo, né, dessa origem do campo, do vinho, da melhor safra, e entra agora para qualquer coisa que for erudita. Então, a gente já está entrando aqui para o campo cultural. Então, tudo que é clássico, tudo que é do melhor, e aí a gente pode trabalhar esse conceito em todas as áreas, seja na decoração, com automóveis, né, e aí nas roupas também. No caso do vintage, no vestuário, ele vai entrar com esse termo, né, mais no campo da moda, em Londres, em 1960, mais ou menos, porque são influências de alguns grupos subculturais, desde os anos 50, 60 e 70, são alguns grupos que vão utilizar roupas de outras décadas, né, de décadas passadas, para fazer uma atitude de afrontamento, né, com a indústria da moda, né, de questionar mesmo, de discutir essas questões políticas. Então, no primeiro momento, você tem aqui os beatniks, por exemplo, que eles vão utilizar todo o vestuário, toda a indumentária deles, com roupas garimpadas, inclusive em brechós, né? Mas eles vão utilizar esse visual exatamente para questionar o establishment da moda, né? A gente está lembrando aí que a gente está agora no auge dos anos 50, 60, com o prêt-à-porter de massa, né? Então, o vestuário, né, começa a ficar super assim, homogeneizado. Então, esses grupos, eles começam a utilizar esse visual com peças garimpadas, eles fazem questão de não serem peças contemporâneas, né, da época deles. Eles vão buscar de peças dos anos 30, dos anos 20, exatamente para fazer esse questionamento. Nos anos 60 também a gente vai ter aí os hippies, que vão utilizar mais ainda essa questão da indumentária, do visual, vão buscar em brechós, mercados de pulga, e esse visual que eles vão trabalhar também é como atitude política, sempre como atitude de enfrentar, de questionar, né, a massificação que a indústria da moda começa a provocar, as pessoas já têm mais acesso e fica uma coisa mais homogênea. Então, esse grupo também, os hippies, mais ainda do que nunca, eles vão utilizar também essas peças, né, garimpadas em brechós e thrift shops, né, que esse termo brechó é um termo bem nosso mesmo, né, e nos anos 70, 80, a gente vai ter os punks, que vão radicalizar ainda muito mais, né, esse visual, mas também vão utilizar peças de brechó, eles já começam, inclusive, com o upcycle, né, com essa discussão de radicalizar mais o visual deles. Então, o que acontece? Esses três grupos subculturais, eles vão forjar o que nos anos 70, no final, o termo vintage, ele vai começar a ser divulgado, ele vai começar a ser mais disseminado. E a primeira vez que aparece esse termo, né, aparece inclusive os brechós específicos, né, de vintage, eles entram em departamento, já começam a entrar com status cool, né, com uma coisa super descolada, normalmente são pessoas, né, intelectuais, estudantes, artistas, né, que gostam de um visual diferente e vão buscar nesses brechós vintage, né, para fazer esse look diferenciado, sim. Então, a partir do momento que você tem essa cultura de brechó, né, essa cultura vintage, ele começa a ser utilizado muito, disseminado muito pela imprensa. E em 1979, a revista Vogue norte-americana é a primeira vez que ela lança, né, um guia dizendo, né, como utilizar, como fazer um look vintage. Então, é a primeira vez que a palavra aparece na imprensa como um estilo, né, como uma moda, uma coisa que, inclusive, te exige um certo capital cultural para você misturar a peças contemporâneas, para você fazer esse look aí, para não ficar caricatural.
E aí a gente entra também 79? nessa diferença, né? De vintage e 79, né? retrô. Oi? É em 79 que você falou, né? Ah, 79, tá, quando a Vogue tá. lança a primeira vez que sai na imprensa esse termo vintage, né, ligado à moda, com uma coisa mais cool e tal. Aí as outras revistas têm mais lançamentos da Time e tal. Então é quando essa cultura de brechó, ela começa a existir como estilo mesmo. Mas sempre lembrando que ela tem essa dimensão política mesmo, de estar enfrentando, de estar questionando essa homogeneidade aí na moda. E aí o termo, né, que a gente tem essa discussão de alguns especialistas que dizem que o que é uma peça vintage? Original, né, você tem uma delimitação aí de especialistas dos anos 20 até os anos 60, alguns vão até os anos 70, outros especialistas abrangem até os anos 80, 90, mas eles entendem que tem um certo teor vintage por ser décadas mais recentes. Também outros especialistas entendem que uma peça para ser vintage, diferente de um retrô, que é uma coisa mais, né, uma releitura, ela teria que ter uma peça, um mínimo de 20 a 25 anos, para você começar a pensar, fazer uma curadoria com essa denominação. E aí, aonde que a gente vai garimpar essas peças? Em brechós especializados, né, Simone? Que aí eu acho que entra uma experiência linda que você tem, né? E eu queria que você contasse aí pra gente agora como é que começou essa vontade de garimpar peças, esses tesouros, né? E como é que foi, onde que vocês conseguem garimpar também, que são peças que a gente não acha em qualquer lugar, assim, como eu falei, tem um certo capital cultural para você descobrir esses tesouros aí e fazer essa conversa entre a moda e a arte, né? Que inclusive eu entendo que esses looks eles têm uma dimensão de artisticidade, né? Porque ele tem uma singularidade, é exclusivo, você não vai ter ninguém, é como se fosse uma obra de arte mesmo, e Walter Benjamin, para a gente ficar um pouquinho nessa discussão. E é isso aí, Simone, deixa eu ouvir que eu ouvi muita coisa de você. É tão legal, assim, porque toda hora eu aprendo coisas, assim, sabe? Essa coisa da situação da Vogue, do termo aparecer na revista em 79, é uma coisa que eu não sabia. Então, tem que ter esse amor que a gente tem por isso, assim, eu acho que é incansável, assim, toda hora eu obtenho, assim, informações sobre a roupa, sobre a história, então é puro amor mesmo, né? Acho que quem ama sabe do que eu estou falando. Bom, eu entrei na minha vida assim, isso entrou na minha vida bem supetão, assim, eu sempre gostava, sempre garimpei, concordo, assim, sempre fui uma pessoa que participou todos desses movimentos aí, punk, tal, então realmente era a única roupa que eu conseguia vestir, transformava, mas eu nunca imaginei, até depois que eu comecei a viajar atrás de garimpo, eu passava pelos lugares que eu viajei, assim, Estados Unidos, lugares assim, que eu lembrava, falava, nossa, quando eu tinha 18 anos, quando eu vim para cá, eu nunca imaginei que eu ia estar louca olhando para esse galpão, porque eu falava, não tenho tempo de ficar olhando essas coisas, essas 500 milhões de peças aqui para garimpar. Então apareceu muito de supetão na vida, assim. Aí o que acontece? O vintage, a moda, essa coisa dessa captura dessas peças, nessa trajetória que a Casa de Juicy tem, eu não sou formada em moda, sou formada em marketing, e é muito louco, porque eu me formei em moda através desse garimpo. Uhum. Eu aprendi de tecido, aprendi de aviamento, aprendi marcas, aprendi mil coisas, todo o que envolve só de eu ir atrás, de eu garimpar, de eu prestar atenção das coisas, de eu cada vez mais me dedicar sobre esse trabalho. E aí formou o que a gente formou hoje, né? Hoje aqui na Casa Juice a gente já tem uma reunião de 50 mil peças que são dispostas para aluguel, né, disponível para aluguel. Então, para audiovisual, a gente não trabalha com pessoal, as pessoas não conseguem vir aqui e falar, eu quero alugar para uma festa. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado com o original, sabe? Eu morro de medo, não é só apego a gente tem, isso é fato. Sim. Mas assim, eu morro de medo por causa da idade dela, por causa do certa manutenção que você tem que ter.
Uhum. E é muito difícil, assim. Então, às vezes, você está numa festa, tem bituca de cigarro e mancha com vinho. Então, essas coisas a gente acabou fazendo essa restrição só para aluguel. E ao longo desses 25 anos, na verdade, a gente acabou separando algumas peças e formando um acervo especial, que aí entra toda a história da moda brasileira, toda a história Uhum. das marcas brasileiras e algumas coisas que eu tenho internacional, não consigo ter muitas, mas algumas peças para se contar a história também, porque na verdade um acervo só não se faz sozinho. Eu Uhum. gosto muito de trabalhar com essa coisa de compartilhar. Todos os meus projetos, assim, que a gente pensa sempre em acervos compartilhados. Ai, Valéria, você tem o quê? Você tem Denner, Cordovil, Marquito? Então vamos fazer uma exposição junta, vamos. Então, Isso. não dá para abraçar o mundo a respeito disso, né? O que eu mais me empenho é salvar essas peças do estado onde elas se encontram. Por que salvar? Porque quando a gente vai atrás desses garimpos, esses garimpos eles acabam sendo viagens nacionais e internacionais, famílias que se acabam se desfazendo, né? Aliás, essas são as que eu mais gosto porque tem histórias atrás disso. Tem Uhum. história da pessoa que se apega, tem história de fantasma, tem história da compra que você fez, encheu um caminhão e aí o cara vira e fala: não, eu não vou mais vender. Você, puta que pariu. Então, acontece mil coisas. Eu acho que é a parte que eu mais gosto. E as doações, né? Então, às vezes, as pessoas se mudam de país, de casa, ah, e às vezes falam: olha, eu vou doar porque eu acredito no projeto de vocês, porque a gente acaba realmente hospedando essa peça, a gente não coloca para vender, a gente hospeda mesmo, restaura. Então, para nutrir cada vez mais essa história, essa informação, porque o intuito que a gente tem aqui no futuro, infelizmente no Brasil a gente não tem nenhum incentivo que cubra Uhum. isso, então tudo sai do meu bolso, né? Mas, assim, tenho o maior prazer em fazer isso, porque eu tenho certeza que aos poucos eu vou conseguir chegar até lá e poder compartilhar tudo aquilo que a gente foi galgando durante todo esse tempo, que é a coleta dessas peças especiais. Então, por exemplo, a pessoa doa, a gente vai, chamou alguns amigos que são restauradores, ou na verdade eu nem toco nessas peças, porque às vezes você mexe em alguma coisa dela e ela acaba se deteriorando, então às vezes ela só tem que ficar lá quieta, repousando, sabe, para que o Uhum. tempo, enfim, não acabe danificando mais o tecido. Então, com todo esse tempo, eu só fui nutrindo de informações de como se deve cuidar desse bebê vintage, né? Que é Uhum. delicado, tem que ter muita informação. Então não é fácil, assim, na verdade um trabalhão, porque além de tudo você tem que, o olhar, o que eu mais aprendi, assim, e o que eu mais, poxa, eu tenho o maior orgulho disso que eu acabei adquirindo, que foi o olhar. Eu e o Júnior Guarnieri, que é o meu Sim. sócio, né, na Casa Juice, a gente às vezes já se encontrou em galpões gigantescos, assim, com fardos de roupa, meu, toneladas de roupa, e a gente olhava um para cada outro e falava: gente, como é que a gente vai encontrar uma peça especial aqui? Que loucura, né? Mas era Uhum. assim, parece que dava um tique e a gente começava a querer um furacão abrir as coisas e pegando as peças, e então a gente acaba é o olhar, é o tato, saber o tecido, saber que idade que é, numa Uhum. rapidez, assim, que isso acabou. Por isso, assim, a faculdade eu acho que é essencial, porque você aprende as coisas técnicas, as coisas acadêmicas, que isso é muito bom, livros, você aprende a parte da história, só que a atuação ali, real Sim. e É física, rico. É muita é riqueza. muita riqueza, entendeu? Aham. Por isso que eu falei, eu acabei me formando nessa Sim, com faculdade, certeza. né? E aí, por isso Sim. que eu fico toda atenta quando você ou outras amigas minhas que têm essa parte mais acadêmica falam comigo, eu fico assim, tipo, é como se uma parte da laranja se unisse, assim, sabe? Então é muito bom, assim, eu fico em êxtase quando eu acabo, sabe, ouvindo e assim, eu falo, puta, isso é tão, me nutre de informação. E eu acho que nunca vou parar de ter essa ansiedade de querer aprender a cada vez mais, porque é muito tempo, né? A gente tem, assim, longos anos, longos movimentos culturais e socioculturais e políticos,
e tudo, né? Então, até agora, nessa fase que a gente está passando de pandemia, essa coisa da gente prestar mais atenção de onde vem o que você está comprando, o que você tem na sua casa, para que tanta coisa, entendeu? E essa importância do vintage, hoje em dia, está presente assim, mais do que nunca, né? É uma resistência mesmo, né, Simone? Quando a gente trabalha, né, nessa defesa, né, desse trabalho aqui que eu fiz, foi exatamente de resgatar essa dimensão política mesmo, ou seja, o vintage, ele já surge com essa conscientização mesmo de que nos anos 50, por exemplo, já estava insustentável quando você começa com prêt-à-porter de massa. Ele democratiza, sim, a moda, mas, ao mesmo tempo, ela entra naquele sistema de moda mesmo de obsolescência programada, né, que a gente já sabe que já tem um prazo limitado. Então, a gente já começa a ter essa conscientização, sim, do vintage, né, no campo da sustentabilidade. Afinal de contas, você está dando um tempo maior de vida para essas peças, né? Mas, ao mesmo tempo, você tocou num assunto super sério, que é essa questão de falta de incentivo mesmo, né? Acho que ninguém se discute mais que a moda, desde 2008, ela entrou como patrimônio cultural. Em 2010, né, que na época, quando a gente tinha o Ministério da Cultura, sabe, o Simone, a gente tinha um ministério, que na época, inclusive, que criou-se, né, a Secretaria de Economia Criativa. Então, a moda entra, né, ela é reconhecida como cultura, né? E, aliás, interessante que em 2010 foi feito o primeiro plano setorial cultural para a moda, com as metas, né, para que se pudesse incentivar como políticas públicas, e, por coincidência ou não, agora, no ano de 2020, que é esse plano setorial que foi feito em 2010, com as metas, hoje, aliás, nesse ano, que deveria estar fazendo essa análise dessas metas, então está tudo parado, né? Então, quando você fala dessa falta de incentivo mesmo, eu acho assim um absurdo. Primeiro, a moda é cultura, ela não é um viés cultural, ela é cultura, né? E aí, quando você traz também, a gente sabe essa relação da moda com a arte. Nos anos 20 era mais fácil da gente entender a moda e a arte, né? Com algumas influências de alguns artistas, alguns movimentos, das reformas e tal. Mas, à medida que a gente vai aproximando mais, principalmente dos anos 90, é quando surge também o fast fashion, que aí é a outra contracorrente, que eu acho que o vintage é muito importante, porque ele volta com o slow fashion, né? O vintage, ele já trabalha nessa dimensão política. Peraí, vamos pensar o que nós temos aqui. Então, eu acho que essa proposta da cultura vintage, né, na moda, ela contribui, sim, para dar uma repensada nessas peças. E também, gente, vamos pensar que o fast fashion não dá tempo de você, e nem ninguém quer ter nenhum tipo de afetividade com uma peça que a gente sabe também que pode ser produtos de sangue também de trabalho análogo à escravidão. Então, acho que o vintage também entra nessa proposta política, sim, de você dar uma parada e de você ter essa afetividade, de ter tempo, de ter uma relação bacana com a roupa, né? Que deixou de ser roupa, ela é a extensão da nossa identidade, ela é a extensão daquilo que nós somos, né? Afinal de contas, a primeira coisa que a pessoa tem para nos identificar, sem a gente falar nada, é a forma como a gente se apresenta, né? Então, eu acho que, assim, o vestir é um ato político, né? E o vintage, eu acho que ele traz toda essa discussão de você falar assim, para que tanta roupa e por que eu não tenho que trabalhar, ressignificar, né? Que, inclusive, eu quero falar um outro projeto que eu acho que vocês têm aí de upcycle, que eu acho muito legal também, né? Que eu queria que você falasse também, que é um trabalho que vocês mistura um pouquinho as peças, né, ou vintage ou retrô, e dá uma ressignificada, e eu achei isso muito legal também. A gente já tinha um upcycle lá nos anos 50, mas era uma coisa mais, assim, como eu falei para você, uma coisa mais politizada, e hoje você ressignifica tudo com uma dimensão não só política, como cultural também, e trazendo essa dimensão de artisticidade, para que as pessoas possam entender que a moda como política cultural, ela contribui, inclusive, com a questão da educação, né? Igual você falou, eu não posso não ter uma formação em moda, mas a minha praxis, né? Essa questão da sua praxis no dia a dia, eu acho que te enriqueceu até mais do que você pegar, e a gente não estou falando, né? Como pesquisador, eu falo da importância, sim, da conexão da teoria com a prática, mas essa sua prática é super enriquecedora, né? E com esse capital cultural, com esse seu background, eu acho que é muito legal das pessoas perceberem como que a moda, ela caminha, ela é cultura, ela respira cultura, mas infelizmente ainda se questiona, até que
até que ponto que você pode, né, perceber a moda como cultura. Então, vamos falar um pouquinho desse seu projeto do upcycling, que eu fiquei super curiosa também, parece que foi recente também, né? Foi ontem o lançamento. Pois é, menina, conta que a pra gente fez lá na Pinga. A gente chama Up My Juicy, né, de Up de Upcycling, e Ma de Marcelo Sommer e Juicy de Juicy. E a gente começou tem um ano de vida, então a gente fez a primeira coleção em dezembro do ano passado, numa loja de móveis que fazem a mesma coisa, sustentável também, que é a Verniz, né, um garimpo de móveis e designer. Que aí a gente pensou assim, gente, vamos fazer a venda de uma forma mais interessante, num lugar que não seja tão óbvio de venda. Então os interesses eram em comum, assim, né, o que a gente acreditava, e a gente falou, vamos fazer aqui. Foi super legal. E aí esse ano foi muito interessante, porque a gente resolveu fazer uma loja nos Jardins, assim, com poder aquisitivo, uma loja assim de clientes assim com poder aquisitivo super alto, um capital econômico aí interessante para fazer uma garimpagem, né? Porque as pessoas assim que não sofreram nem um pouco com a nossa crise econômica. E aí eu achei super interessante isso foi uma pegada super louca. Sem querer, eu acabei falando, puxa, rolou sem querer, mas tem uma pegada política aí. Por quê? A maioria dessas clientes que compram, né, essa roupa, porque essa roupa, ela passa, a gente acaba fazendo uma junção de peças, como camiseta vintage americana, que é difícil de achar, cara, blá, blá, blá. Nossa, é muito difícil, aliás, eu viajo, mas agora não dá, então eu acabo pegando do meu acervo, peças que eu fico até meio assim, tipo, apegada, mas a gente fala, não, vamos fazer girar. E aí, camisolas, assim, né? Camisolas de cetim de seda dos anos 50. Então, a gente acaba... E outros vestidos, macacão de esqui, casacos da Islândia. Então, enfim, tem uma mescla de tecidos e de peças que a gente acaba unindo para formar uma nova peça que é muito interessante, assim. E a gente faz sempre esse upcycling com peças que já têm algum tipo de desgaste, então aí vai para o modelista, tem aquela coisa da memória do corpo da peça, então tem que remodelar para esse novo corpo. É um trabalho que vai e volta bastante, assim, né? E aí, e ontem, assim, quando a gente fez esse lançamento nessa loja toda de luxo e tal, a gente ficou pensando, puxa, é interessante, porque as pessoas que vão comprar aqui são pessoas, assim, que não conhece muito vintage, só compram roupas assim, Balenciaga, Gucci, entendeu? Vai na loja direto no shopping. Então eu fiquei feliz de pelo menos levar um pouco dessa coisa do upcycling, sabe? Dessa peça, essa pessoa parar um momento e falar, nossa, são 3 peças em uma só. E aí essa peça tem furo e eu tô comprando? Essa peça tem uma mancha e eu tô comprando? Então acaba percebendo, ao contrário do que o fast food, o fast fashion acaba promovendo nessa coisa do tipo, vamos logo, essa roupa é para já, né? Tanto quanto você compra rápido, você acaba descartando ela rápido, faz a pessoa parar um pouco, olhar e ver, prestar atenção naquele furo e ver o tempo daquele furo, e ver o tempo daquela mancha, e acabar compreendendo a idade dela, sabe? E aceitando todos os passos que hoje a peça passou, e ficando feliz por ela ter aguentado tudo até ali e tá ali vivendo uma outra história, sabe? Então, assim, eu romantizo esse trajeto, lógico, mas é lindo, sabe? É muito interessante e até levar para essas camadas mais altas, entendeu? Para ver, para dar esse valor da moda, fazer esse pensamento do descarte, porque, né, quanto mais poder aquisitivo, mais coisas você possui, mais coisas você possui. Então é legal levar esse pensar, assim, sabe, para esse nicho de pessoas, assim, que quando a gente tinha a loja lá começou na Alameda Tietê, nos Jardins, e era muito louco, porque a gente estava no meio, assim, dos judeus, e no meio desse povo de classe média B e A, assim, né? E aí, quando alguns judeus entravam na loja e falavam, mas essa roupa é usada? Então ficavam sempre assim, porque eles não podem usar, então a gente acabava dando,
uma conversa com eles que eles acabavam até comprando, assim. Eu falei, gente, eu consigo vender, né? Que é uma coisa que eu nunca achei que eu conseguiria. E até para as pessoas que falavam, nossa, mas a roupa tá usada, não vai ter uma carga negativa. Aí não, né? Então a gente acabou passando por todas essas coisas. Hoje em dia eu nem escuto mais isso, porque assim, já está super difundida a ideia de que o vintage é... Quando chegou na parte das celebrities, Hollywood, em todo que é lugar, né? Exatamente, nos essa anos coisa 90, já... e a coisa ficou muito cool, né? Você trabalhar, ajudou até a gente fazer essa divulgação aí. Mas, Simone, é engraçado, né? Porque, inclusive, nesse trabalho de pesquisa, eu até, por questões assim, de curadoria, eu tentei fazer uma diferenciação dos 3 tipos de brechós, né? Que às vezes as pessoas, como eu fiz também pesquisa de campo, eu às vezes estava em alguns brechós, que tem, são poucos aqui em Belo Horizonte. Essa cultura a gente já sabe que é muito mais comum lá na Europa, até como eu falei para vocês, essa cultura vintage começa nos anos 60 em Londres, vai para os Estados Unidos, vai para Tóquio também. Tóquio tem uma cultura de brechó vintage maravilhosa lá também. O lugar que eu mais amo na minha vida. Exatamente, né? Lá também tem. Mas então, e aí eu percebia que às vezes as pessoas que estavam, que eu estava fazendo essa pesquisa de campo, e eu estava num brechó que se intitulava Vintage, as pessoas tomavam suspeita, mas isso aqui é brechó, olha o preço desse valor. Então eu percebi que as pessoas ainda não compravam uma peça de segunda mão, né, sem curadoria nenhuma e tal, e inclusive até podia ser uma peça de fast fashion que estava lá no brechó. Então, eu fiz até, falei assim, gente, já tinha algumas pesquisadoras que também tinham feito essa categorização, vamos dizer assim, e eu falei assim, não, eu acho que eu vou ter que também refazer essa categorização até para as pessoas, o consumidor entender o que tem de diferença de um brechó vintage, né, e a gente vai chamar, então eu chamei um de segunda mão, o label, né, que é o brechó que trabalha, mas que às vezes você pode, inclusive, achar essas peças, né, vintage, mas que o consumidor pudesse entender esse diferencial de preço, que eu vi que as pessoas ficavam assustadas, porque falavam assim, brechó. Então, é até uma sugestão que eu às vezes falo para as pessoas, olha, o seu brechó, ele quer se especializar em vintage, então faço, ele tem o maior orgulho de colocar o vintage em cima, até para as pessoas entenderem o que é vintage, até uma oportunidade de você poder explicar. Aí eu lembro também de um trabalho, para você ver como é que é a importância do vintage, do brechó, especialista em vintage, como que ele é tão forte nessa questão de políticas culturais e que interessa, inclusive, para a cidade, em termos de cidade criativa. Se não me engano, em Minneapolis, por exemplo, se você quiser abrir o brechó, a prefeitura primeiro vai te perguntar se o seu brechó vai ser especializado em vintage, e ele inclusive te pede uma certa documentação para ver se as suas peças têm no mínimo 25 anos para começar, porque se você não tiver, eles não te colocam em um local privilegiado como cidade criativa. Olha para você ver como é que a coisa, né, porque eles reconhecem que o brechó vintage, ele potencializa, né, ele dá um certo teórico, inclusive turístico, para a cidade. Então, eles valorizam muito mais, te colocam até numa localização melhor, né, de você conseguir ter um brechó vintage. E, gente, não estou querendo desmerecer as outras pessoas que trabalham com brechó de segunda mão. A gente está utilizando o vintage como um capital, né, que te exige um certo capital cultural diferente, de garimpagem e tal. E é claro que a estética do vintage também, né, Simone, ajuda, igual você falou, as pessoas foram lá também, que primeiro elas ficaram admiradas esteticamente, pelo look que vocês estavam apresentando. Depois elas ficaram querendo saber da história, mas a estética vintage sempre vem na frente, sim, o look vintage, ele é agradável, ele é admirável, né, aí você tem toda uma discussão de como é que você montou aquele look, aí sim, te exige esse capital, um certo conhecimento, né, de história da moda. Não estou falando de você da moda em si, mas de história da moda, até para você identificar quais são essas peças icônicas, né, que a gente chama de, que representaram o espírito do tempo de cada década, né, que os alemães chamam de Zeitgeist, né, qual é que é o Zeitgeist dos anos 20, 30, 40, e aquela pessoa ficar mais encantada, né? Então, para você ver como que a cultura vintage, eu acho que aqui no Brasil está precisando mais de ser mais divulgada ainda, né, no campo da moda, até para que se reconheça o valor dela para uma cidade criativa,
né, ela compõe toda essa dimensão de políticas públicas, né, no campo da cultura, mas que precisa ainda das pessoas entenderem, né, e entender também essa diferença. Tem brechó para todo mundo, né, mas no nosso caso aqui a gente está só entendendo que até a garimpagem existe uma curadoria, né, existe a conservação, né, gente, não é fácil, eu não sei nem como é que você faz para fazer, né, essa conservação, a gente sabe que não tem apoio, custa caro, né, pegar o tecido, né, a gente sabe que são as peças vintage, são as que têm um tecido de melhor qualidade, mas o tempo, ele é implacável, né, o tempo é implacável, então você tem que ter todo um cuidado de lavagem, de conservação, eu fico imaginando as suas 40 mil peças, assim, isso é um investimento, né, então eu acho, assim, super maravilhoso, super bacana, deram uma estética filosófica também, né, porque ela dá sentido, ela dá significado, né, quando você trabalha essa dimensão não só da artisticidade, da sustentabilidade, mas você trabalha também com essa dimensão filosófica do vintage, que qual é o sentido, né, a questão afetiva, de você fazer uma biografia, né, cada roupa tem uma história, eu acho super bacana, às vezes eu tô com uma peça, outra pessoa, uma bolsa que foi da minha avó, colar, e perguntar o que é isso, né, e você tá contando a história, né, para as pessoas, e parar para contar mesmo, eu adoro contar, né. E, Valéria, uma coisa até que eu vou acrescentar nisso que você está falando, que é assim, a gente, nessa coisa do resgate, e o que pode trazer uma experiência muito boa para todo mundo, que eu estou lutando aí com leis de incentivo, indo atrás de patrocínio, tal, a gente começou, eu já tinha isso na mente, assim, já estava ali guardado há muito tempo, porque na verdade a gente tem esse museu de moda especial aqui, que tem essas 2.000 peças, Denner, história de todas as marcas, Zump, Tananá, Yes Brasil, um monte de coisa, Clodovil, roupa da Eu Que Maravilha, da Rita Lee, e aí a gente pensou, hoje, eu acabei de mandar agora faz um mês, um projeto para o Promac e para o Proac, que é o Museu de Moda Virtual. Olha que legal. Não, é muito legal, é super interativo, super 3D, high-tech, tudo, e aí a gente, além de querer fazer as coisas com o nosso próprio acervo, a gente quer, as exposições vão ser de acervos compartilhados, então a gente pegar as coisas que a gente tem aqui e chamar outros acervos para participar, para mostrar, né, cada um a riqueza que tem. Então a gente está tentando, assim, sabe, assim, eu não paro de querer tentar, mesmo eu não consigo pegar essa grana de uma vez só, então sempre tem que vir através de lei de incentivo. E pelo menos assim, eu estou lutando, assim, sabe? Tipo, eu fico até pensando, será que um dia isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu acho aquela coisa, a montanha, né, tipo, a gente não vai conseguir subir um dia, vai demorar, entendeu? Então, às vezes, essa montanha ela é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais íngreme, mas assim, eu não vou desistir, ela vai demorar, eu espero que um dia, como ele talvez seja virtual, porque eu acho que a gente montar um museu assim, e se nem a Hildegard, né, dos Usuários conseguiu montar isso no Rio, que sei que ela estava lá, né, todo mundo tentou, então eu vou tentar agora fazer esse projeto de museu virtual, que aí dá para unir todo mundo, dá para unir sua experiência de gente que cuida com parte de restauro têxtil, que eu já conversei. Que legal. Eu tô indo atrás, assim, sabe? Vamos ver se esse ano eu posso dar boas notícias de que, sei lá, esse país, sabe, vai ganhar esse pequeno presente aí que todo mundo vai poder compartilhar dessa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Estaremos na luta. Isso, na torcida aí, Simone, para assim, tudo que estiver, né, divulgando aí a cultura vintage na moda, com toda essa dimensão política, filosófica, cultural, afetiva, estamos juntas, amiga, acho muito legal e vamos estar na torcida aí para poder dar tudo certo aí, né. Tá bom, Simone, eu acho que a gente tem mais coisa para conversar, a gente vai ficar para a próxima aí, né. Agradecer demais o bate-papo, foi muito legal, né? Você me dimensionou também muito mais coisas aí para a gente poder estar repensando também, né? Como pesquisadora, a gente está sempre aprendendo também, eu mesma, assim, cada dia que passa, a gente vai tendo essas experiências e vai querendo acrescentar também, né, em termos de conhecimento, de pensamento crítico no campo da moda, que a gente está precisando, né, Simone? Lógico. Do jeito que está, não está não, né, amiga? Super.
Prazer também, eu estou disponível para Igualmente. o que deve aí, se precisar da minha ajuda para alguma coisa. Estamos juntas aí, tá? Recíproca Tá bom. verdadeiríssima.